Bom dia a todos. Essa é mais uma aula de urgência e emergência para o curso de Educação Física do campus de Cáceres, né? E hoje, dando sequência aos nossos conteúdos, hoje vai ser trabalhado a questão do atendimento à dor precordial, tá? Esse tema, ele é mais voltado para o atendimento, né, dos adultos, né, do que propriamente de criança e adolescente. Então, possivelmente vocês vão vivenciar alguma situação de urgência e emergência relacionada à dor precordial, principalmente em adultos e também em idosos, né? Então, o que vem ser, primeiramente, essa dor precordial? Essa dor precordial é aquela caracterizada, né, com a dor no peito, né? Essa dor que tem, né, que se pode ter e que pode indicar algum processo grave, né? Algum processo que pode evoluir por uma condição grave, mas que também pode ser indicativo apenas de uma dor sem nenhuma gravidade. Pode ser uma dor disfarçada, digamos assim, tá? Pode ser uma dor que não é a dor propriamente no coração, né? Existem pessoas que falam que o coração ele não vai doer, né? Ele não dói, mas isso é não é o que acontece, né? O coração pode doer sim, e pode doer muito forte, principalmente quando ele está no processo patológico, né, do infarto, onde ele sente, né, onde apresenta uma dor extremamente forte, tá? Então, hoje nós vamos estar vendo o que fazer quando tiver essa dor. Essa dor é muito difícil de nós classificarmos, né, se é realmente uma dor perigosa, né, que seria a dor do infarto, ou se é uma dor que pode ser de outra causa, né, como as crises de ansiedade, que podem estar gerando essas dores no mesmo local, né, com a mesma sintomatologia, assim, a mesma sequência de dor de um infarto e não ser um infarto, né? Então, como que a gente faz para diferenciar? Na verdade, a gente nem se preocupa em diferenciar essa dor, em sim fazer o socorro o mais rápido possível, porque a gente sempre, quando vai fazer qualquer atendimento de urgência ou de emergência, a gente parte que tudo é muito grave. Então, a gente parte que tudo é o pior cenário, né? A gente se prepara para o pior. Se não for, ok, né? Se não for, tudo bem. Agora, se for, você salvou a vida daquela pessoa, tá? Então, eu deixei alguns vídeos lá na nossa sala, né, em relação ao atendimento, né, da dor precordial, e aí nós vamos assistir, são vídeos curtos, vamos assistir para poder comentar, então, esses vídeos. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá lento meu computador hoje, não sei por quê.
Não sei se é o meu computador ou se é a sala do cigarro. O coração, como os demais órgãos do corpo, precisa de sangue arterial, rico em oxigênio, para funcionar normalmente. A interrupção do fornecimento de sangue para o coração ocorre quando há alguma obstrução em uma das artérias que nutre o músculo cardíaco, as artérias coronárias. Quando isso acontece, estamos diante do infarto do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco. O quadro clássico do infarto é uma dor muito forte, opressiva no peito, que dura mais de 20 minutos e se irradia para o braço esquerdo. Em episódios assim, a recomendação é levar a pessoa para o hospital ou chamar socorro imediatamente. Enquanto o socorro não chega, tomar algumas precauções. Primeiro, evitar que a pessoa faça qualquer tipo de esforço físico. Segundo, afrouxar as roupas. Terceiro, dar rapidamente 2 comprimidos de ácido acetil salicílico. 2 comprimidos de ácido acetil salicílico. E não oferecer bebidas ou calmantes. Ninguém está livre de ataques assim. Mas os infartos costumam ocorrer com homens com mais de 40 anos que estão acima do peso, fumam, são sedentários, hipertensos ou diabéticos, ou com mulheres na fase de pós-menopausa. Então, para evitar, procure manter o peso saudável, não fumar, controlar os níveis de triglicérides e colesterol, assim como diabetes e a pressão arterial. E o mais importante de tudo, não dá para você passar o dia inteiro sentado. Atividade física, regular, repetitiva, várias vezes por semana. Então, vocês viram aí, né, essa apresentação do Drauzio, né, que faz toda essa explanação num vídeo muito rápido, né, do que seria esse ataque cardíaco, né? Então, a gente pode chamar de ataque cardíaco ou também de infarto agudo do miocárdio, mas nas situações de emergência, a gente caracteriza isso como uma dor precordial, porque como você não sabe o que está acontecendo, né, a gente então coloca, né, como se fosse uma dor precordial. Né? Então, primeiramente, qual que vão ser os sinais e sintomas dessa dor precordial? Então, eu vou colocar aqui. Então, qual que são os sinais e sintomas? O que a gente vai, o que a pessoa vai reclamar, né, durante esse processo? Então, a primeira coisa é a dor no peito, tá? Geralmente, essa dor é caracterizada como uma pontada. A pessoa reclama como se ela fala assim, é como se tivesse alguma coisa entrando no meu peito, é como se tivesse encravando uma faca no meu peito. Tá? Então, a pessoa tem essa sensação. Ou se não, também reclama de uma dor que está queimando dentro do peito dela. Tá? Mas geralmente é mais comum a pessoa falar que é uma dor do tipo pontada.
Outra coisa é que essa dor, ela pode se estender para o braço esquerdo, o ombro, o pescoço, a mandíbula e o estômago. A pessoa, ela pode reclamar no sentido de que a dor está andando, né? Que está tudo doendo, que essa dor está andando dentro dela, tá? E essa dor vai aumentando, essa dor nunca diminui, essa dor só aumenta. Então, é comum, né, ter essa dor junto, né? Pode ter dor no braço direito, pode acontecer da pessoa reclamar de dor no braço direito, mas é mais comum que essa dor se localize mais para o lado esquerdo, né? E não tem como você fazer nenhum teste para verificar se é dor mesmo precordial, né? Se é dor do infarto mesmo. Então, na soma desses dois tipos de dores, né, na reclamação da pessoa reclamar desse tipo de dor, a gente já encaminha o mais rápido possível para o hospital. E ainda pode estar apresentando, e aí já começa a ficar já bem mais grave, né, onde a gente precisa ter uma ação mais rápida, que é a falta de ar. A pessoa pode começar a apresentar falta de ar também, né? Ter aquela dificuldade de respirar, falando que o ar não está entrando, que ela não está conseguindo respirar corretamente, tá? E essa dor, ela vai aumentar ao movimento. Então, é uma dor que aumenta ao movimento. Ah, mas como é que eu vou saber diferenciar que a pessoa está com uma dor precordial de uma dor natural ali, porque dormiu mal, porque ficou mal deitado e tal? Gente, a dor, quando ela é por infarto, é uma dor assim, é uma dor muito forte, é uma dor aguda, e é uma coisa que você não consegue controlar, você quer acabar com aquela dor, sabe? Você vê na feição da pessoa uma face de dor, sabe? Uma face de dor muito forte. A pessoa não quer se movimentar, a pessoa ela quer ficar parada, geralmente em posição fetal, se ela puder estiver deitada, para que ela não se mexa, para que nada doa. Sabe? Então, é bem característico é diferente daquela reclamação que a gente tem habitual, às vezes, eu tô com uma dor aqui, parece que eu tô com um aperto, tô sufocada, mas a pessoa tá falando normal, ela tá andando, ela tá se movimentando. Essa não é a dor que a gente precisa se preocupar. Essa dor do infarto, a dor do ataque cardíaco, a dor da angina, que também é um problema cardíaco que causa esses mesmos sintomas, é uma dor que não passa, é uma dor agoniante, é uma dor que a pessoa pede socorro o mais rápido possível. Tá? Ela quer socorro, ela vai pedir ajuda, tá? Porque é uma dor muito forte, é uma dor que não passa, e essa dor, ela é tipo pontada, sabe? A dor, quando é uma outra dor, quando é dor muscular, ou quando é dor por problemas emocionais, né, que a pessoa está muito estressada, ela reclama geralmente que é uma dor que está apertando, é como se estivesse apertando o peito dela. E quando está nessa dor por problemas cardíacos mesmo, a reclamação é como se tivesse uma pontada mesmo, estão me enfiando alguma coisa dentro do meu peito, tá? E essa não tem jeito, a gente tem que correr o mais rápido possível para prestar o atendimento
a essa pessoa que apresenta esses sinais e sintomas, tá? Quando a gente consegue estar verificando o pulso do indivíduo, né, fazer a verificação do pulso, a gente pode estar verificando que ele pode apresentar, né, o pulso, quando a gente consegue ver taquicardia. Pode estar apresentando taquicardia, tá? Que é o aumento aí do batimento cardíaco, né? Acima de 100 batimentos por minuto. Então, se você consegue medir o pulso, a gente consegue ver que está taquicárdico. E se você tiver, por exemplo, um aparelho de pressão, né, e conseguir medir a pressão dessa pessoa, geralmente está hipertenso, tá? A pessoa vai estar hipertenso. Outros sintomas que talvez que podem apresentar junto, né, é a pessoa também começar a apresentar sudorese. Tá? A pessoa começa a suar, aquele suor frio, né? Aquele suor que não é o suor do exercício, né? É diferente do suor do exercício, tá? Pode estar apresentando também, então, essa sudorese fria que a gente fala. Então, nesses casos aqui, a gente precisa, e você vai perceber que a pessoa vai pedir socorro. Ela quer ser socorrida, ela quer ir para o hospital, porque é uma dor muito forte, é uma dor muito agoniante, tá? Então, ela vai pedir ajuda. E aí, o que a gente tem que fazer nesses casos, né? Quando acontece isso, qual que é o atendimento de emergência, né? Vou botar aqui o que fazer. Primeiramente, o que a gente faz nesses casos? Você não sabe o que é? Você está na dúvida? A primeira coisa que você faz é botar o indivíduo em repouso. Tá? De preferência na posição lateral de segurança. Quando o indivíduo não consegue ficar deitado de lado, aí você deixa ele deitado, né, com a cabeça um pouco elevada, por causa da falta de ar, da sensação de falta de ar. Outra coisa que se deve fazer nesses casos que a pessoa está com taquicardíaca, né, a primeira coisa é chamar ajuda, né? A gente vai chamar ajuda seguindo aquele protocolo, né? Chama ambiente seguro, chamar ajuda, colocar em posição lateral de segurança. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é o afrouxamento de roupas, tá? Então, abrir, né, golas e cintos, fazer esse afrouxamento das roupas para que a pessoa tenha uma sensação de respiração um pouco melhor, tá? Fazer esse afrouxamento das roupas. Outra coisa que a gente pode estar fazendo é perguntar para a pessoa se ela toma algum medicamento para o coração. Se ela toma algum medicamento já para essa situação, a gente deve colocar o medicamento da pessoa embaixo da língua. Tem pessoas que já têm problemas cardíacos e andam com esse medicamento. Tá? Esse medicamento chama Isordil. Tá? Tem pessoas que
Eu quero ver se tem algum outro nome aqui para falar para vocês. Eu não lembro do nome comercial dele, tá aqui. O Isordil, tá? O Isordil é um medicamento já é prescrito para aqueles indivíduos que têm problemas cardíacos. Então, a gente pergunta para ele se ele já tem algum... se o médico dele já passou algum medicamento para os casos de emergência. E aí a gente coloca esse medicamento embaixo da língua, tá? Esse medicamento deve ser colocado embaixo da língua e não deve dar água para o indivíduo tomar o medicamento. Você coloca embaixo da língua e vai derreter esse medicamento. Outra coisa que pode fazer, que é até falado no vídeo, né, mas isso é em casos quando tem a possibilidade, é dar 2 comprimidos. Não é dar, é colocar 2 comprimidos de AS embaixo da língua do indivíduo. Esse é um dos primeiros, os AS, eles ajudam, né, se caso tem, se é um infarto, ele vai ajudar, né, a combater esse infarto já de início. Outra coisa que você pode pedir para a pessoa, que pode ajudá-la, é pedir para a pessoa tossir, tá? Mesmo que ela não esteja com vontade, você pede para ela dar 2 tossidas, tá? Para ela tossir, fazer isso. Porque isso também pode ajudar caso a pessoa esteja realmente infartando. Se caso ela não estiver infartando, o AS não vai ter feito mal nenhum, nem pedir para tossir, tá? Mas se ela estiver infartando, isso vai ajudar muito, né, a resolver esse problema, tá? E aí nunca dê nada para ela beber, tá? Não dê água, não dê nada para ela comer. A única coisa que você faz, se caso tiver, é os medicamentos que vai botar embaixo da língua, tá? Não é para dar com água, ela não vai engolir esses remédios. Ela vai deixar esse remédio embaixo da língua. E aí o que precisa se também estar acompanhando é ficar, né, monitorizando a pessoa, pedindo para ela manter a calma, pedir para respirar fundo. E observar a responsividade. O que é a responsividade? Ver se a pessoa... Responsividade. Peraí. Puxa. Tá certo. Observar se a pessoa vai responder. Se por algum acaso essa pessoa parar de respirar, né, ou parar de responder, ficar inconsciente, aí a gente vai começar as manobras do suporte básico de vida, tá? Aí a gente volta lá para aquela nossa aula. Então a gente fica ali junto. Se viu que a pessoa parou de responder, a gente tem que começar o suporte básico de vida. Tá? Então a gente começa esse processo o mais rápido possível, tá? Porque isso precisa, né, ser feito de uma maneira muito rápida. Aqui nesses casos, quando é infarto, né,
quando é dor precordial, de uma maneira geral, a gente não sabe ainda se é infarto, né? Até vou marcar aqui. A gente, na dúvida, né, gente? A gente pensa sempre no pior. Então, a gente sempre pensa no infarto. Só vai dar para confirmar se é infarto quando esse indivíduo chegar no ambiente hospitalar, né? Quando ele chegar lá no hospital, e aí lá do hospital vai se fazer um eletro e vai se fazer os exames, e aí vai confirmar se esse indivíduo está ou não, né? Infartado. Tá? E aí, um detalhe que a gente tem que ter, que não se esquecer, se caso, em algum desses momentos que você estiver prestando o atendimento, o indivíduo parar de respirar ou parar de responder, novamente friso isso, vai começar o suporte básico de vida, tá? Que é fazer a reanimação. Se parar de respirar ou parar de responder, vai iniciar o suporte básico de vida. Isso pode acontecer, tá? Não é nada fora do normal, né? Uma pessoa que está com problema, de nível, né, cardíaco, começar, vou deixar aqui no meio, porque vale tanto para os sinais e sintomas como para o que fazer, né? Começar o suporte básico de vida. Tá? Então, a gente fica ali acompanhando o indivíduo e se apresentar qualquer piora desse sintoma, a gente começa, tá? Mas e se não for infarto? Se não for infarto, essa dor precordial, ela pode ter outras causas. Ela pode ser uma dor, né, de um problema cardíaco, que a gente chama de angina, né, que é quando o indivíduo tem uma dor, mas não tem a morte celular ainda do seu tecido do miocárdio, né? Pode ser um infarto agudo do miocárdio, que é quando o tecido morre, né? O tecido do coração morre, infarto quer dizer morte. Então, uma parte do tecido do coração vai morrer, aí ele vai infartar. Ou em alguns outros casos, né? Pode ser que essa dor precordial seja de origem psicopsiquiátrica, né? Psicomental ou psiquiátrica, né? Pode ser uma ansiedade muito forte, uma crise de pânico, que pode ter esses mesmos sintomas e não ser problema cardíaco, e sim ser problema mental. Independente do que for, a conduta é chamar ajuda, fazer essas condutas, né? Colocar em posição lateral de segurança, afrouxar as roupas, pedir para a pessoa respirar com calma, pedir para ela tossir. Se tiver o comprimido, vai botar embaixo da língua, não tem problema, tá? Mesmo que for uma crise de ansiedade, esse AS não vai ajudar, não vai atrapalhar em nada, né? Se caso a pessoa tiver já um problema cardíaco e andar com remédio, porque esse medicamento Isordil é utilizado por pessoas cardíacas em situação de emergência. Então, a pessoa já anda com esse remédio, geralmente dentro da bolsa, ou toda vez que sai, leva um medicamento junto. Então, aí, nesse caso, a gente pergunta para ela se ela tem algum medicamento para colocar, para a gente colocar embaixo da língua, e sempre ficar alguém junto com a pessoa e que seja uma pessoa tranquila, para transmitir tranquilidade, né? Avisar que o socorro já está chegando, avisar para ter paciência, para respirar fundo, para manter a calma. E dispersar os curiosos, tá? Botar essa pessoa num lugar que seja tranquilo, num lugar calmo, né? Se caso tiver no sol, levar essa pessoa para a sombra, aí tem que ser carregada, ela não pode andar, tá? Ela precisa ser carregada e esperar o atendimento. E sempre ficar vigiando. Parou de responder, você vai começar o suporte básico de vida, tá? Que é comum acontecer
nesses casos. Tá? Então, essa é a conduta para dor precordial. Ah, mas dor precordial de quê? Não importa, gente. Não importa se é infarto, se é angina, se é crise de ansiedade. Tá? Não importa. Vai sempre fazer a mesma coisa. Tá? Então, segue sempre a mesma ideia, a mesma condição. Tá? Lembrando que isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa e esse tipo de dor é uma dor sem etiologia. O que é sem etiologia? É que não tem uma causa. A pessoa está fazendo sua atividade normal, daqui a pouco ela sente a dor. Tá? É diferente, por exemplo, se vocês estiverem durante um jogo e a pessoa levar uma bolada no peito. Aí a gente sabe que a causa da dor vai ser a bolada, aí a gente tem etiologia, aí a gente vai fazer outra conduta. Agora, essa dor precordial aqui é aquela que não tem etiologia. A pessoa está simplesmente fazendo sua atividade e daqui a pouco começa a sentir aquela dor. Tá? Ela não é uma dor que vem fraquinha, ela é uma dor que vem de uma vez só. Por isso que chama até infarto agudo do miocárdio. É de uma vez só, é uma coisa rápida. Tá? Então, não é aquela coisa que vem evoluindo também aos pouquinhos. Então, isso é uma outra coisa para a gente ficar atento também aí para estar prestando esse atendimento, certo? E aí, outra coisa que eu queria também compartilhar com vocês é que hoje em dia está cada vez mais comum, devido ao estilo de vida das pessoas, o desenvolvimento dos AVCs, né? Dos derrames, né? Dos acidentes vasculares encefálicos, que nem é mais AVC, agora o certo é AVE, né? Acidente vascular encefálico. Nesses casos do acidente vascular encefálico, a gente precisa também reconhecer o mais rapidamente o que está acontecendo e acionar a ajuda. Então, eu achei interessante, já que a gente está falando aqui de dor precordial, que é uma coisa, assim, é comum acontecer, porque é a causa de morte mais comum no nosso país e no mundo, são os problemas cardíacos, é o que mais mata. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem, em média, né, eu vou pegar aqui um número para vocês. Aqui no Brasil, são, em média, por dia, 260 óbitos, tá? Por parada cardiorrespiratória em domicílios. Ou seja, isso é uma doença, é um problema muito comum de acontecer fora do hospital. E geralmente, essas pessoas que sofrem, né, um problema cardíaco grave, que nem um infarto agudo do miocárdio, fora do ambiente hospitalar e não tem socorro rápido, elas vão a óbito antes de chegar no hospital. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao suporte básico de vida, porque o suporte básico de vida vai salvar esses indivíduos infartados. Né? E aí precisaria, então, por isso que é tão importante ter o desfibrilador em áreas públicas, porque o desfibrilador aqui salvaria muita gente, né? Mas a massagem, ainda assim, ela salva também muitas pessoas, né? E aí, então, eu também trouxe para compartilhar com vocês a questão da identificação do AVC, que não é difícil de ser identificado, tá? Não tem nenhuma dificuldade em ser identificado esses AVCs. É fácil de visualizar, tá? E aí a gente vai, então, assistir aqui a identificação do AVC, que talvez vocês também passem por uma situação como essa. AVC. Peça para sorrir. Peça para erguer ambos os braços. Peça para repetir a frase: você não ensina truques novos a cachorro velho. Caso a vítima não consiga executar as tarefas, leve-a o mais rápido possível ao pronto-socorro ou ligue 192.
Então, como vocês viram, a identificação do AVC, ele é muito fácil de fazer. Você tem 3 itens para verificar se a pessoa está tendo um AVC. Primeiro, você pede para ela sorrir. Se ela não conseguir sorrir com os 2 lados da boca, né, fazer isso. Tá vendo que os 2 lados sobem junto. Se não conseguir fazer isso, já é um sinal negativo. Outra coisa que você pede é para ela levantar os 2 braços juntos. Então, peça para ela, levanta os braços. E ela não consegue fazer isso, tá? Não consegue. Ou ela vai levantar só um, ou ela vai levantar só o outro, ou ela não vai levantar nenhum. E o terceiro é você pedir para ela repetir uma frase, tá? Qualquer frase que seja. Tá? Pode ser aquela ali que eles colocaram, é uma frase que é um pouquinho mais comprida, né? Não se ensina truques novos a cachorro velho. Ou você pode pedir coisas mais corriqueiras, né? Pedaços de música, né? Ou uma frase que tenha repetição de palavra, qualquer frase que você lembrar na hora, você pode pedir para a pessoa repetir. Se ela não conseguir repetir igual você falou, você já chama o serviço de urgência e emergência. E aí, o que você faz enquanto o serviço não chega? Você vai deixar a pessoa parada, em repouso, tá? Sem fazer movimentação bruscas, vai afrouxar blusas e cintos para deixá-la respirar e vai pedir para ela manter a calma e respirar fundo. Não tem mais o que fazer, tá? Só dá para fazer isso. Porque a conduta do atendimento do AVC, ela é uma conduta totalmente médica, porque precisa de medicações injetáveis, tá? Então, não tem muito o que fazer. A questão é de pedir o atendimento o mais rápido possível. Por quê? Porque nós temos 2 tipos de AVE, tá? Nós temos o AVE isquêmico e o AVE hemorrágico. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês a diferença. Aqui, ó. Nós temos 2 tipos de AVE. Hoje a nomenclatura está mudando, não é mais acidente vascular cerebral, é acidente vascular encefálico, então é AVE, mas está mudando ainda aos poucos. Nós temos 2 tipos de AVE, o isquêmico e o hemorrágico. Qual que é a diferença? O acidente vascular encefálico é aquele problema que acontece com as veias e artérias do encéfalo, tá? Então, é aquilo que acontece na parte do encéfalo. Nós temos o isquêmico. O que é isquemia? Né? Isquemia, dentro da área da saúde, é qualquer processo que falte oxigênio, tá? Então, se falta circulação de sangue, vai faltar oxigênio. O que causa um processo isquêmico? É um trombo, tá? Então, é um coágulo de sangue, que pode ser de sangue ou de gordura, tá? Que vai fechar uma veia ou uma artéria, geralmente é uma veia, e não vai deixar o sangue chegar a esses locais, e aí esses vasos, né, vão ficar em anóxia, ou seja, sem sangue, sem oxigênio. E aí, sem oxigênio, a gente sabe que para de funcionar. Então, a gente pode ter isquemia em qualquer parte do corpo, tá? Não é só no encéfalo, pode ter isquemia em qualquer artéria ou veia do corpo. Aqui, nesse caso, nós estamos vendo os processos encefálicos. Então, aqui no AVC isquêmico, é quando uma veia entope, né? Literalmente, ela fica entupida e não chega mais sangue para esses lugares. Sem sangue, sem oxigênio. E o outro tipo de AVE
é o hemorrágico. O hemorrágico, diferente do isquêmico, que é uma veia entupida ou uma artéria entupida, no hemorrágico, a gente tem uma veia ou uma artéria que está sangrando, que se rompe por algum motivo. E aí, a questão, nesse caso aqui, não é a falta de sangue ou a falta de oxigênio. Nesse caso aqui, o grande problema é o sangramento que está acontecendo. Esse sangramento, ele pode ser um sangramento pequeno ou pode ser um sangramento extenso. Quanto mais extenso for o sangramento, mais difícil é a recuperação. Nos AVCs hemorrágicos, é necessário geralmente, quando o sangramento é muito grande, né? Quando o rompimento do vaso é muito grande, é necessário cirurgia. Tá? Nos AVC isquêmico, tem a possibilidade de você tomar um remédio para tentar desentupir esse vaso. Nem sempre isso é possível. E aí, dependendo do local que acontece o AVC, independente se é isquêmico ou hemorrágico, vai dar as sequelas. Então, se esse processo aconteceu perto, né, da parte do cérebro que controla a fala, a pessoa vai ter uma dificuldade de falar. Se acontece perto da parte dos movimentos motores, a pessoa não vai conseguir, às vezes, mais mexer o corpo, ou uma perna, um braço, ou uma mão, um dedo. Aí depende do local do cérebro que vai ser afetado. O AVC isquêmico, ele é muito melhor ter, digamos assim, do que o hemorrágico. O hemorrágico é muito mais grave, tá? Porque o hemorrágico nem sempre é possível fazer a reversão, né? Com AVC hemorrágico, às vezes não é possível estar fazendo cirurgia, às vezes a cirurgia é inútil, principalmente se for uma artéria muito grande que se rompe. Mas o isquêmico também, dependendo do local, vai ser difícil recuperação, principalmente quando esse AVC dá perto da região da ponte, né, que é essa parte de trás aqui do nosso encéfalo, né, a ponte é uma parte do nosso encéfalo que é responsável pela nossa respiração e pelo nosso controle da nossa temperatura. Quando acontece AVC nessa região, a pessoa não tem mais a capacidade de respirar sozinha. Então, aí também é muito grave. Então, a gente tem aí, vai depender do local, né, e do tamanho da artéria ou da veia que foi entupida. Tá? Isso aí depende do grau. Mas os primeiros sinais e sintomas, né, são os mesmos. Os primeiros sintomas que aparecem, que é essa dificuldade de assimetria. Por isso que você pede para a pessoa sorrir, e ela não consegue levantar os dois lados, porque uma parte do cérebro está paralisada, não consegue fazer o movimento dos dois lados e não consegue repetir, a fala fica enrolada. Então, os sintomas iniciais são os mesmos. E aí é interessante, a nível de curiosidade, que o nosso cérebro, lembram que ele manda o comando ao contrário, né? Então, se a pessoa não consegue levantar o membro direito, é porque o problema no cérebro foi no lado esquerdo. Ou se não consegue levantar o lado esquerdo, é porque o problema no cérebro foi no lado direito, né? Então, a gente tem essa contrariedade a nível cerebral, tá? Mas independente do que é, o atendimento é o mesmo, é o mais rápido possível procurar o serviço de emergência, ligar para o serviço de emergência, pedir para a pessoa manter a calma, continuar a respiração. Parou de respirar ou parou de responder, vou iniciar o suporte básico de vida, tá? Não tem outra coisa para fazer, tá? Então, é muito comum acontecer os AVCs, né? Hoje em dia, os AVCs são muito comuns por conta, né, da nossa condição de vida,
principalmente os AVCs isquêmicos. Os AVCs isquêmicos são muito comum acontecer porque eles estão relacionados a trombos, né, que se formam principalmente por conta do nosso tipo de vida, né? Principalmente por conta desse tipo de vida que a gente tem, infelizmente. Né? A gente tem essa condição de vida, né, muito ruim, né, as comidas muito gordurosas, as pessoas não gostam de fazer atividade física, né, aí eu sempre falo assim, que o nosso corpo, ele é, ele é, ele é o que a gente come, ele é o que a gente faz, né, então tudo que a gente tem ao longo do tempo, né? É uma consequência daquilo que você fez com o corpo, né? E vocês que são da educação física sabem até melhor do que eu para explicar essa parte. Né? O nosso corpo, ele só vai absorvendo tudo aquilo que você faz. Então, aquela pessoa, né, que não cuidou desse corpo uma vida inteira, ela vai ter reflexos disso, né? Aí tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas todo mundo vai morrer, eu não vou me privar de fazer nada porque a morte chega para todo mundo. A questão é como que você quer morrer, tá? Eu sempre falo isso. A pergunta é: como você quer morrer? Né? Qual é a morte que você deseja? Porque isso também vai interferir. Né? Um AVC, dependendo do local, a pessoa fica com sequela e vive mais muitos anos. Né? E às vezes essa sequela é muito forte, porque ela perde toda a independência dela, né? Ela não vai mais andar, não vai mais falar, não vai mais sorrir, né? E isso é muito pesado para algumas pessoas, né? E isso é uma consequência, né? É o que leva ao AVC, principalmente, né? Problemas com a parte de gordura no corpo, né? Então é aquilo que a gente come, problemas dos exercícios físicos, porque vão alterar aí a pressão arterial, né? O excesso de peso, ele prejudica qualquer parte do nosso corpo, né? A falta da prática de atividade física, você sabe melhor do que eu, que prejudica muito, né, o que o nosso corpo sente. O estilo de vida, né, estresse muito alto, cortisol muito alto, fazem com que o corpo produza mais células ruins que fazem essas características, né? Tem estudos que falam que o cortisol ele acelera mais o processo de coagulação do nosso corpo, e com isso leva ao aumento de trombos, e com isso aumentos de AVC, aumentos de parada cardíacas, aumentos de infarto, né? Porque o infarto também é um processo isquêmico. Então, o infarto é um trombo, né, que fecha o suprimento de sangue no coração, né? O infarto é isso também. Vou até mostrar aqui para vocês para ficar claro, né? Também essa parte para vocês do infarto, tá? Do que vem ser, né? Por que acontece o infarto? Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte da fisiologia. E da gravidade. Deixa eu abrir aqui as figuras que eu tinha separado. Tá? Porque tanto o infarto como o AVC, os dois seguem a mesma causa etiológica, tá? Ambos são por conta desta falta, né,
de suprimento cardíaco, de suprimento do sangue, tá, gente? Aqui, ó. Então, aqui tá mostrando, né, o que seria uma artéria saudável, né, sem gordura. Então, esses vasos aqui vermelhinhos são as artérias do nosso coração que irrigam o nosso músculo cardíaco, né, o miocárdio, e as azulzinhas são aquelas que são as veias, né, de retorno venoso. Então, aqui nós temos uma artéria sem gordura, né? Se caso a pessoa, né, não pratica exercício físico, alimentação irregular, fumo, né, muito álcool, todo aquele processo de vida que a gente já conhece, dormir pouco, muito estresse, muito cortisol, começa a iniciar o acúmulo das placas de gordura, muito açúcar, né? Com isso, essas placas elas vão se acumulando e aí vocês percebem que aqui passava um fluxo de sangue, aqui passar já menos, aqui bem menos, até que chega um período de estreitamento onde não passa mais. Quando passa, mas passa pouco, a gente pode ter o processo de angina, que aí o coração começa a sentir dor, mas ainda não está morto o tecido. Agora, quando fecha por completo, aí acontece então um infarto, que é a morte desse tecido. Aí aqui tem uma imagem bem legal que mostra, né, qual que é a extensão do infarto. Então, a gente pode ter infartos pequenos, né? Porque olha só, se obstruiu só essa partezinha aqui da artéria coronária, a área de infarto vai ser pequena. Esses infartos geralmente são reversíveis. Agora, quando o ponto de obstrução é um ponto mais alto, né? É uma artéria que é numa posição mais proximal, a área de isquemia é maior, então vai faltar sangue e oxigênio, por consequência, numa área muito maior, o que prejudica mais ainda. E quando essa obstrução é no início do sistema arterial, né, numa artéria grande, olha a área de isquemia. Por isso que a gente fala que às vezes tem infartos que são fulminantes, que a pessoa morre na hora, e tem infartos que são reversíveis. Tem pessoas que têm 3, 4, 5 infartos, né? E não morrem. Por quê? Porque são áreas pequenas. Agora, geralmente, quando é nesse ponto assim, que são áreas grandes, geralmente não tem reversão e a pessoa tem o que a gente chama de infarto fulminante, né? Que foi uma obstrução tão grande, né? Numa artéria alta, né? Que é uma artéria proximal, né? Uma artéria de calibre grosso, onde a área foi muito grande e aí não tem recuperação. Qual que é a recuperação disso aqui? Primeiro se tenta tomar remédio para destruir esse trombo. Quando isso não é possível, se tenta fazer o cateterismo, que é botar um stence aqui dentro, né? Se põe então uma redezinha para tentar abrir esse coágulo, né? Que é o cateterismo que se fala, que é um procedimento que se faz colocando, né, na veia do paciente, colocando pela virilha, vou mostrar para vocês. Através da virilha, através da virilha, ou do braço, né, se introduz um catéter e na ponta desse catéter tem um stencer, que é tipo um balãozinho que remove esse coágulo, tá? Esse é um outro procedimento que pode ser feito nesses casos, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Então, é assim, ó. Aqui. Ó, a gente não, né? Isso aqui é um procedimento médico. O médico faz um corte, tá? Na virilha e introduz um catéter. Catéter é um fio, tá? Introduz esse fio e esse fio vai até a área do coração. Aí ele entra aqui pela artéria femoral, passa pela aorta, tá? E aí entra dentro do coração.
Aí aqui dentro do coração, aonde está entupido, essa aqui ficou pequena, deixa eu achar uma foto grande. Onde aconteceu o entupimento, né, onde as artérias estão entupidas, ó, aqui está o fiozinho. Eles abrem, então, essa redinha, que é chamada de stence, e empurram a gordura, tá vendo? Abre, e aí vai passar de novo sangue por aqui. E aí, então, esse aqui é um outro tratamento, né, que pode ser feito para o infarto. Então, a gente tem o remédio que tem que ser feito, mas o remédio só serve, né? Só dá certo se for nas primeiras horas depois que acontece esse procedimento, tá? Aí pode conseguir, né, reverter. Ou o outro caso é fazer o cateterismo, tá? Que é também uma maneira de você abrir então esse canal, essa artéria que estava entupida, você abre ela através do Stencer, ou em último caso, que é feito a ponte de safena. Então, o que vem ser a ponte da safena? Se pega um pedaço de uma veia, tá? Da perna, que é a veia safena, que chama aqui da perna, e aí se coloca, né, se implanta essa veia retirada da perna, se implanta aqui no coração, no local, depois da onde estava o entupimento. Então, aí aqui nesse caso aqui, né, esse é um outro procedimento que é feito no infarto agudo do miocárdio, que chama ponte de safena, né? Que é uma das opções do tratamento. Essa aqui é a última opção de tratamento quando se tem um infarto agudo do miocárdio, é a colocação da ponte de safena, tá? Que muita gente acha que é colocado uma coisa externa do corpo, quando na verdade é retirada essa veia que chama safena, que tem na panturrilha, se tira um pedaço dela da perna do próprio paciente e se introduz aqui no coração para suprir aquele local que estava sem oxigenação. Então, esses são os tratamentos que a gente tem quando acontece o infarto agudo do miocárdio. Ou toma medicação, quando é uma extensão pequena e inicial, né? Cadê? Aqui a fotinha. Quando for, então, uma extensão pequena, é possível tomar, se for rápido o atendimento, é possível tomar medicação e reverter esse processo. Agora, quando é uma extensão maior, geralmente o procedimento é o medicamento para ajudar, mas precisa se fazer o cateterismo. Tá? Aqui na nossa cidade, a gente não tem cateterismo, a gente não tem equipamentos e não tem equipe para fazer isso. Aqui no Mato Grosso, o único lugar que faz cateterismo cardíaco é em Cuiabá. Tá? Então, todos os pacientes que têm infarto e que precisam de cateterismo precisam ser transferidos para Cuiabá. Tá? Porque às vezes não é possível, né, o tratamento na sua cidade, porque só o medicamento não resolve. E, em último caso, quando são áreas muito grandes e o indivíduo ainda sobrevive, se faz a ponte de safena. Então, são esses os 3 tratamentos que a gente tem atualmente para o infarto agudo do miocárdio. E o infarto, a sobrevida dele está muito relacionado ao atendimento precoce. Então, quanto mais rápido a identificação, mais chance de viver, mas também está muito relacionado ao local que foi o infarto. Se esse infarto for pequeno, a chance de sobrevida é maior. Agora, quando o infarto é muito grande, aí a chance de sobrevida é menor. Né? Então, tem muita relação com o ponto que levou aí ao infarto, ou seja, qual é a artéria
que foi entupida, né, que não deixa, então, fazer a passagem aí do aporte sanguíneo e, com isso, do aporte do oxigênio. Tá? E aí, outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês que eu tinha comentado é em relação à diferença, né, da dor do ataque cardíaco com a dor da crise da ansiedade. Né? Quando a pessoa tem um ataque cardíaco, mesmo que seja a angina ou o infarto, a dor ela é bem característica. Então, é uma dor bem no centro do peito, essa dor tipo pontada, que pode se irradiar para o pescoço, para os ombros, principalmente para o membro esquerdo e para a mandíbula, né? Podendo até se estender até o estômago. E quando é crise de ansiedade, essa dor é mais concentrada, só num ponto só, e geralmente a pessoa reclama que é um aperto, né? Diferente de uma pontada, é um aperto. E aí a pessoa pode dizer que está com uma sensação de dormência nos braços quando tem a crise de ansiedade, não tem a força, né? Que é diferente do ataque cardíaco, onde a pessoa reclama de dor intensa, tá? Mas independente se for crise de ansiedade ou se for ataque cardíaco, a conduta vai ser sempre a mesma, tá? Sempre o passo a passo que nós já discutimos. Tá? Então, tem todo esse processo que precisa ser identificado, né? Se a pessoa começar a reclamar de dor precordial, né, ou seja, essa dor, né, no peito, você não tem que tentar descobrir se é um infarto, se é uma angina ou se é uma crise de ansiedade. O que você vai fazer é igual para os dois casos. Pedir ajuda, botar a pessoa em repouso, pedir para ela manter a calma, afrouxar as roupas, não dar nenhuma água, tá? E perguntar se a pessoa já toma algum medicamento. Se caso ela toma medicamento para o coração, esse medicamento deve ser colocado embaixo da língua. Você pode pedir para a pessoa tossir para ver se melhora a falta de ar e acompanhar ela num ambiente ventilado, num ambiente mais fresco possível até chegar o atendimento. Caso durante essa espera a pessoa pare de respirar ou pare de responder, você vai começar o suporte básico de vida. Tá? É sempre a mesma sequência para todos os atendimentos. Certo? Olá, Keila, você entrou agora. Hoje nós falamos da dor precordial. Né? Eu fiz um esqueminha que eu vou deixar lá na sala, tá? Do atendimento. Mas você tem alguma pergunta, alguma coisa? Por agora não, professora. Então tá ok. Eu vou deixar depois o material já lá na sala, tá? Dos sintomas e do passo a passo do que fazer, tá? E aí, na semana que vem, no dia 11, é ponto facultativo, né? Porque dia 12 é feriado, então a gente não vai se encontrar, né? Por conta desse ponto facultativo. Então, eu já deixei lá para o dia 11, né? Os materiais para vocês assistirem os vídeos, para que daí no dia 18 a gente tire as dúvidas, né? Em relação aos temas aí do dia 11, que é a crise convulsiva, o desmaio e a hipoglicemia, né? Que vocês vão responder a avaliação número 2, e aí na aula do dia 18 a gente vai tirar as dúvidas, né? Em relação a essas três emergências, né? Na verdade, não são emergências, são urgências que podem estar acontecendo. Então, no próximo dia 11, a gente não tem
aula síncrona, a gente não vai se encontrar porque é ponto facultativo, mas vocês vão ter, então, a atividade para estar realizando neste período, né, que não vai ter aula. Certo? Então, a gente vai se encontrar agora só no dia 18, por conta aí que do dia 11 é ponto facultativo. Ok? Não se esqueçam, né, que tem a atividade que é para fazer durante esse período, é para entregar até dia 11/10, a avaliação 2, tá? É um formulário que tem umas perguntas, e essas perguntas é para vocês responderem, né, à mão e me enviarem, né, as respostas por foto, tá? Pode enviar lá para a sala do SIGA ou pode estar me enviando por e-mail, tá? E aí também já está disponível lá, caso vocês já queiram fazer, né, a outra atividade, que é assistir um vídeo que eu deixei já na sala, e aí desse vídeo tem umas questões para vocês responderem também, né? Tá lá o vídeo da resenha, né, e a avaliação da resenha, mas esse é lá para o mês de novembro. Agora, nesse início de mês, né, vocês vão ter, então, essa atividade, aí, atividade 2, né, que é para a semana que vem. Inclusive, eu estava vendo aqui a data dela, eu vou alterar a data dela, porque como dia 12 é feriado, né, então eu vou botar essa tarefa para poder ser entregue até o dia 15/10, tá? Tem uma atividade para ser entregue hoje, né, professora? Do fórum, né? Assim, do fórum, sim. Do fórum, sim. É que os fóruns são para o controle da presença, né? São do controle da presença. Então, tem que ficar de olho lá nos fóruns, porque senão vocês ficam com faltas. Tá? E aí, essa outra atividade aí eu aumentei, então, o período dela aí da atividade número 2, da avaliação 2, para ser feita durante a semana que vem. Aí tem os vídeos que vocês podem basear, né, pelos vídeos para fazerem a atividade número 2, tá? Podem assistir os vídeos para responder, e também podem podem procurar nos livros ou procurar nos artigos que tem o material, tá? E aí, o trabalho em grupo, que eu vou ter que alterar para ver só o pessoal que está participando, vai acabar sendo um trabalho individual, não vai dar para ser em grupo, porque só tem 4 alunos que estão participando. Então, vai ficar um tema para cada um dos alunos, porque os que estão participando das aulas só são 4. Então, eu vou estar dividindo entre vocês 4, né, essa atividade a última atividade, né, que é lá em dezembro. Tá? Mas aí eu vou alterar e aviso vocês no grupo também. Tá bom? Então, semana que vem a gente não se encontra, porque é ponto facultativo, a gente se encontra no dia 18. Tá bom? Uma boa semana e até dia 18. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu celular tá péssimo.